ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada, não importa qual lugar do mundo você está. Eu estou aqui em São Caetano, uma cidade do estado de São Paulo. A gente está aqui perto da região. Perto não, nós estamos na região do ABC. Mas assim, praticamente não tem divisa, né? É uma coisa praticamente só. E caminho aqui para Santos, muito rápido, para o centro também é muito rápido. Se eu quiser ir para Pinheiros, é muito rápido. São Caetano é uma cidade estrategicamente maravilhosa. Além do IDH aqui, que não tem o que falar, né? É uma cidade muito, muito bacana mesmo. Mas eu falo daqui e você fala de onde? E você fala de onde? Então eu sei que tem pessoas que me assistem que estão nos Estados Unidos, pessoas que me assistem que estão na Austrália, pessoas que estão no Japão, tem pessoas que estão na Irlanda, tem pessoas que estão na Calábria, tem pessoas que estão na Grécia, tem uma galerinha aí, tem uma galerinha interessante. Bacana, bacana. Bueno, vamos começar então? Então, a pauta aí do dia, o assunto do dia, tranquilidade em meio ao caos. Quem não, né? Quem não? Tranquilidade em meio ao caos. Quantas coisas acontecem com a gente nas mais variadas áreas. Vamos falar aqui, ó. Então, eu sempre gosto de um caderno para anotar as coisas. Algo interessante para falar sobre tranquilidade em meio ao caos, ela é uma habilidade que nós geralmente não temos. Ela pode ser adquirida com o tempo. Algumas poucas famílias conseguem ter, né? Algumas pessoas aí, algumas pessoas da família conseguem aprender e repassar aos filhos. Mas o legal seria se todo mundo conseguisse ter essa tranquilidade. Poucas pessoas têm, mas quem tem é diferenciado. É diferenciado. Eu vou falar dessa situação em meio a quê? A espiritualidade, que é o meu pilar número 1, você é espiritualidade, você com você, que é o meu pilar número 2, e aqui tem, dentro de você com você, nós temos aqui você com a alimentação, você com os exercícios, você com os cursos, você com os livros, né? A leitura, e você com equilíbrio emocional, que é onde de fato entra, e tem aqui você na questão social, né? Você contribuindo com o social. Nós teremos aqui o pilar número 3, que é você com a família, e a família ela tem uma divisãozinha aqui que é o que? O cônjuge, ou seja, o marido ou a esposa, e nós temos aqui os filhos, família. Né? Aí nós vamos aqui para o quarto pilar. O quarto pilar, você com carreira. Quinto pilar, você com finanças. Aqui também tem um ponto interessante. Dívidas e investimentos. Sexto pilar, nós entramos aqui com você, com os negócios. E o sétimo pilar, você com o lazer, o desfrute. São 7 áreas que eu particionei na vida, na minha vida, no meu processo de emagrecimento. Para quem não está me vendo aqui a primeira vez, eu sempre tenho que falar, peço desculpas aos que já me conhecem, mas eu preciso agradar, afagar, abraçar. Eu preciso fazer com que as pessoas que não me conheçam, tá pegando um vídeo aqui porque alguém indicou, saibam quem é o Adriano, né? Então, só para você entender aí, eu sou o Adriano, eu emagreci 52 quilos em menos de 12 meses, sem fazer nenhum milagre. Eu simplesmente fechei a boca e passei a fazer exercícios de domingo a domingo, faço isso até os dias de hoje, tá? Comecei isso no dia 24 de março do ano passado, depois de vários gatilhos, assim, que me abalaram demais, e o último gatilho foi minha filha falar se eu tinha seios, porque ela não se acomodava no meu corpo,
Eu pesava 120 quilos, ou melhor, cheguei a pesar 120 quilos. E foi um processo, perdão, ao mesmo tempo que foi disruptivo, foi construtivo. Então eu consegui fazer um processo disruptivo com os meus maus hábitos e fazer um processo construtivo com novos hábitos. E nesse processo eu comecei a ficar muito mais próximo de Deus. Nesse processo eu comecei a me alimentar melhor, a fazer vários exercícios, cursos todos os dias, ler livros com frequência. Comecei a cuidar do meu equilíbrio emocional e pensar mais no social. Nisso vem também a evolução junto à família, porque quer queira, quer não, quem está do seu lado é a pessoa que mais vai sofrer com você, porque ela vai estar diante de todas as suas fraquezas nesse processo, né? E também diante de todas as suas conquistas. E tem os filhos também nesse processo que acabam absorvendo, né? Dependendo da idade, mais ou menos, ou dependendo da maturidade também, mais ou menos. O processo de carreira amadureceu muito nesse período. As finanças já vinham numa situação crescente e foram cada vez mais se encaixando. Os negócios começaram a aparecer aos montes e o lazer começou a ser não somente não a questão de assim, eu preciso descansar. Eu e a minha esposa, a gente já fazia o lazer com muita frequência e sábado e domingo a gente descansa mesmo, e ao longo da semana, à noite, a gente sempre tem um lazer, alguma coisa bacana para fazer com as crianças. Então, o lazer já vinha muito bem, a gente só qualificou, melhorou ainda mais. Bom, onde eu quero chegar com todo esse assunto? Com tranquilidade em meio ao caos. Adriano, pô, já tem aí 6 minutos de vídeo, 7, mas precisamente agora, e você ainda não falou em tranquilidade em meio ao caos. Mas vamos lá. A espiritualidade, você com você, né? Alimentação, exercícios, cursos, livros, equilíbrio social, família, né? Carreira, finanças, negócios, lazer. Esses 7 pilares que eu acredito e compartilho com vocês, se você parar para ver, esses 7 pilares eles são falados aonde? No boteco, numa roda de amigos, numa mesa de pizza, num churrasco, no intervalinho de uma situação do trabalho, na faculdade. São assuntos do dia a dia, são coisas que compõem o ser humano. Claro, como eu fiz aqui, né? Você com você tem várias situações. Eu entendo que comigo é alimentação, exercício, cursos, livros, equilíbrio emocional e contribuição social. Eu entendo que eu, comigo mesmo, sou isso. Lógico, você pode ter mais coisas para você, tá tudo bem. Mas dentro dos meus 7 pilares, eu entendo que eles me balizam, eles são um equilíbrio. Os pilares são o equilíbrio. E eu começo sempre com o quê? O pilar número 1, que para mim sem ele, para mim, nada funciona, né? Que é a espiritualidade. O pilar número 2, você com você, ou seja, eu preciso estar bem comigo. E o pilar número 3, se eu tenho a família, eu consigo fazer aqui um tripé sustentável muito, muito forte. Muitas pessoas, elas têm o quê? Elas têm, às vezes, a segurança financeira maravilhosa, mas o amor está abalado, 2, 3, 4 casamentos, vários filhos, ou não conseguiu ter o filho que queria, porque ficou pulando de galho em galho, ou curtiu muito a vida, mas tinha muito dinheiro. Então, assim, não é uma regra, mas grande parte é assim. Então quem está muito aí na questão do oba-oba do lazer também acaba ficando. Eu desconheço alguém que está só no lazer, mas quem curte muito o lazer, gosta muito de azaração, de balada, tal, tudo, e leva isso ao longo de uma jornada de vida aí 40, 50 e assim vai, e não construir uma família, não estar alinhado com os seus princípios aí espirituais, eu acredito que em algum momento isso pode ruir, pode ruir. Espero que não, claro, né? Como disse, não é uma regra, mas olhando o que acontece com pessoas nessas linhas, acaba acontecendo. Existem pessoas sozinhas felizes? Existem. E bem resolvidas espiritualmente? Sim. Cientes que não querem filhos, que querem ficar sozinhas, ou ter um casinho aqui, acolá. Tem gente, tem todo tipo de gente. Tem todo tipo de gente.
Mas, na maioria, não é assim que funciona. Então, o, o tripé espiritualidade, você com a espiritualidade, você com você e você com a família, esse tripé ele dá o quê? Ele dá uma solidez, é como se fosse a fundação de um prédio. Ele dá a solidez para se construir qualquer outra coisa acima disso. E aí vem o quê? Em meio à construção de uma vida, então, sei lá, não importa a idade que você esteja, você está começando sua vida com 18, 19 anos, começando a trabalhar aí, 17, 18 anos, hoje está cada vez mais tardio, né? O pessoalzinho começando a trabalhar e não querendo muito trabalhar, né? Querendo uma mamatinha aí. Mas a geração atual está um pouco, de fato, distante. São poucos os casos que eu vejo de pessoas assim engajadas que carregam aí uma herança genética é, da realidade, não só da virtualidade que nós vivemos aí. A questão da realidade é você ter pulso, né, para você segurar. E a galerinha de hoje em dia não tem essa tranquilidade em meio ao caos, não tem. Na verdade, eles estão pouco aí ao caos. Eles querem mais ao caos. E volto a dizer, não estão generalizando, mas eu sinto que parece que não seja uma geração perdida, mas é uma geração fraca, bem fraca, né? Eu converso com vários empresários e eles falam, puxa, não dá para falar com o estagiário lá da obra, porque, meu, o cara não pode fazer nada, tudo ele já vai falar com o RH, tudo é sindicato, tudo não sei o que, tudo é do dói, tudo é do dói. Falei com amigos médicos também, que falam, meu, a galera residente aqui, olha, não são todos, claro, mas boa parte você vê que está assim, querendo cumprir as coisas no limite do limite, nojinho, enfim, tem de tudo, tem de tudo. Então, tem as pessoas boas também, claro, que eu acho que são maioria. Mas boa parte dessa geração está muito mimizenta, está muito dodói, né? Falta maturidade, falta querer responsabilidade, galera que não quer pensar em filhos e também acham que serão jovens para sempre, mas esquecem que um dia ficarão velhos. E não é ter filhos para na velhice ter alguém para você cuidar, muito pelo contrário, eu acho que você tem que tomar conta da sua vida no sentido de você cuidar da sua saúde para você não dar trabalho para os seus filhos lá na frente. Né? Eu falo isso pela minha mãe. Minha mãe tem 88 anos, ela teve 2 infartos só. Ela, se deixasse, ela queria morar sozinha. Não tem condição, mas se deixasse, ela queria morar. Ela se vira sozinha, ela gosta de ficar mexendo em flor, lava, passa, cozinha. Ela não tem o que falar, 88 anos. Então, assim, viúva, né, do pai, e é uma pessoa que não espera ninguém fazer por ela. Só que ela, em meio ao caos, ela se fecha e ela não reage. Eu sempre escutei mesmo falar assim: não responde, não responde, não responde, fica quieto, não responde, não responde. Então, assim, é o jeito dela lidar. Então, ela tem uma certa tranquilidade em meio ao caos. Eu acho isso interessante. Mas onde eu quero chegar aqui? Os mais antigos, eles têm uma questão de herança familiar de trabalho, porque eles não tinham tecnologia, logo tudo era operacional. Tudo era operacional, tudo você tinha que pôr a mão na massa. Né? A minha mãe vê coisas hoje assim, nossa, mas isso está sem digital, não faz mais, mãe, não precisa, não sei o quê. Né? Você vê lá, nossa, tanta coisa. Só o celular já é suficiente. Então, eles não, na época, minha mãe nasceu em 1936, meu pai em 28, 1928. Então, quer dizer, mais 4 anos aí tá fazendo 100 anos que meu pai nasceu, né? Nasceria, que ele nasceria. Então, imagina, 100 anos atrás, cara, 28. Meu pai dizia que tinha lampião de gás. Gente, não deu 100 anos, são 96 anos. Olha a evolução em 96 anos do que é a humanidade. E quantos desequilíbrios acontecem nesse processo construtivo que também são disruptivos de um passado que você tinha uma tranquilidade para fazer as coisas, não existia aquela situação da urgência, existia um prazer mais entre a família, existia um respeito muito mais forte dos filhos para com os pais, para com os professores, para com os médicos, com a polícia, né? Existia um respeito maior, até mesmo dos governantes era um respeito um pouco melhor também, né? Foi piorando. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que ao longo da evolução trouxe o quê?
trouxe a evolução, ela traz a agilidade das coisas. E quando você tem agilidade, você está falando de tempo, ou seja, você não pode perder tempo. Logo, se tem agilidade, tem tempo, tem industrialização, tem tecnologia, e essas ferramentas, industrialização e tecnologia, fazem o quê? Fazem ter agilidade para não ter o quê? Ou ter o que melhor? Para não ter o ser humano em muitas situações, ou para exigir mais do ser humano. Então, quando você tinha a Revolução Industrial lá atrás, a máquina precisava do ser humano, só que eles tinham que ter várias máquinas com um ser humano, 2, 3, até 10 seres humanos numa máquina para poder rodar uma operação. Hoje está ao contrário, hoje você tem uma máquina que tira 100 seres humanos. Então, essas pessoas, elas não ficam mais tranquilas nunca. Até mesmo o cara do escritório não está mais tranquilo. Por quê? Existem muitas coisas. A gente está vendo a IA hoje invadir e o ser humano está ficando praticamente obsoleto. Não vai precisar fazer nada. Será que nós vamos chegar um dia, então, que só robô vai viver, não vai ter mais ser humano e o mundo vai seguir como robô? E aí, qual o sentido? Qual o sentido, né? Então, eu digo aqui, qual o sentido de tudo o que a gente vive ou viveu ao longo dessa construção, que já vem aí falando pela idade do meu pai, que nasceu em 28, são 96 anos. Nesta evolução, tudo ficou num processo mais rápido. Agilidade, 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 ser ágil. Respostas rápidas, entregas rápidas, criação rápida, desenvolvimento rápido, pagamento rápido. Então, processo de pagamento hoje, você paga no Pix. Antigamente você faturava para 30, 90, 60, 120. Parcelamentos não tinha. Pessoas andavam com bolo de dinheiro, hoje você anda com cartão. E cada vez está mais. Né? E o que isso causa nas pessoas? Isso é praticidade para as pessoas. Sim, é praticidade. Mas também é sinal de alerta, de orelha em pé. Porque esta praticidade, é tanta praticidade que você... Eu ouvi uma pessoa na semana passada falando assim, que acredita que nos próximos 10 anos talvez você não tenha mais a necessidade de escrever. Porque o que você pedir, a IA vai fazer para você. Já faz hoje. Né? Então, assim, qual a tranquilidade que você fica em meio a isso? Quantas pessoas já estão se sentindo obsoletas? Pessoas muito próximas a mim já falam isso. Quantas pessoas estão se sentindo obsoletas? Quantos empregos deixarão de existir nos próximos 6, 8, 10 anos? Então, aonde eu estou querendo levar tudo isso? Né? Falar aqui dos meus 7 pilares, falar desde quando meu pai nasceu lá em 1928, que já são 96 anos. Eu estou querendo chegar no seguinte assunto. Essa tranquilidade que existia, que todo mundo antigamente tinha tempo de fazer as coisas, ela hoje não existe mais. Hoje o tempo pede passagem. Todos nós temos 24 horas, não dá para ficar com mais horas. Logo, a única maneira de ficar com mais horas é você tendo uma escalabilidade. O que é escalabilidade? Você escalar, né, tempo, você escalar ações, você escalar trabalho, escalar pessoas, para que em cima daquilo que você precisa, mais pessoas com mais mãos, com mais funções ou com mais tecnologia consigam dentro do mesmo tempo dobrar, triplicar, quadruplicar operações que você sozinho, você precisa de muitas pessoas pagando o salário para essas pessoas, tributações, por aí vai, e hoje não, você sozinho pode ser uma empresa, como eu sou aqui, por exemplo. Então, aonde eu quero chegar com isso? Qual a tranquilidade das pessoas em meio a essa evolução? Muitas pessoas estão sendo sufocadas e não entenderam ainda a regra do jogo. Então, o caos já está acontecendo. O caos da espiritualidade já está acontecendo. Hoje aí, privando as pessoas de poderem escolher uma religião, de poderem crer numa coisa, de poderem falar coisas sobre sua religião, coisas que eram tranquilas há pouco tempo atrás, não é muito, pouquíssimo tempo atrás. Né? Em meio aí a você com você, né, no segundo meu pilar aí, aonde está perdendo a tranquilidade? As pessoas estão se alimentando cada vez pior, então elas estão comendo mal, estão engordando. Elas, obviamente, engordando, você não tem vontade de fazer exercício. Você não quer fazer curso.
Você também não quer, não está afim de ler livro. Você quer o quê? Você quer Netflix. Logicamente que com isso você quebra o quê? Você quebra o seu equilíbrio emocional. Você deixa de ter equilíbrio emocional. E aí você está pouco se ferrando com o mundo, mas você aponta os erros dos outros no que está acontecendo no mundo. Como se você estivesse ali fazendo tudo certo. E quando eu falo você, somos nós, de uma maneira geral. Eu me coloco completamente fora, porque sair dessa bolha. Dá para você fazer isso? Dá. E aí vamos falar de novo de tranquilidade causa em meio à família. Essa alimentação exacerbada, essa falta de exercício, não querer evoluir com o curso, não querer ler um livro, não ter equilíbrio emocional, não contribuir com o social, não estar ligado a uma espiritualidade, faz com que você queira somente o que? A parte de capitalização. Você vai querer captar grana, você vai querer sempre ter a questão de grana, e você com isso você não tem mais hora para sair do seu trabalho. Consequentemente, você destrói sua família. O cônjuge espera em casa, o jantar pronto na mesa, o filho queria tomar banho com o pai, a filha queria tomar banho com a mãe, os filhos queriam tomar banho com os pais, e não vivem isso. Os filhos queriam andar de bicicleta, os filhos queriam andar de patins, os filhos queriam viajar, e os pais estão muito preocupados com o quê? Com o seu rendimento, com a sua grana. Só que eles não estão vendo que eles estão sendo sufocados por todo o sistema, e já existe um caos, e já existe um desequilíbrio que não está trazendo tranquilidade. Poucos estão ficando tranquilos. E aí, vamos lá, carreira. Você trabalha muito, como eu falei agora há pouco, trabalha, não tem tempo para o filho, não tem tempo para alimentar, come qualquer coisa e come muito, porque fica sem comendo, trabalhando tanto que trabalha. Não tem tempo de rezar. Final de semana quer fazer o quê? Deitar, dormir, jogar. Tem direito de se divertir, é o que eu escuto. E aí, consequentemente, você quer ganhar muito dinheiro. Muitos conseguem fazer riqueza com isso. Outros se, se, se enforcam cada vez mais, mesmo ganhando muito bem. E aqueles que não ganham muito bem trabalham mais ainda. Demandas e demandas e demandas de trabalho. E aí você vê o quê? Você acaba ou tendo muito dinheiro, mas não tem com o que compartilhar, porque sua vida familiar está destroçada, sua vida espiritual está destroçada, você não tem vontade de passear, então seus amigos também, você já está de saco cheio deles. E aí a vida financeira está maravilhosa, mas os seus três principais pilares, o seu tripé ali, né, de segurança, está completamente desregrado, desestabilizado. Aí vem o quê? Os negócios. Então os negócios começam a girar sempre agora querendo o quê? Escalabilidade. Escalar negócios. As pessoas não estão querendo mais, às vezes, terem o relacionamento com o consumidor, com o cliente. Eles querem partir para tecnologia, eliminar contato, já dar várias opções, você conseguir atender essas opções. Quem tem o público para comprar essas opções, você diminui o quê? Tempo, você diminui logística, você diminui contato cliente, que você ia ter ali uma relação de convencimento, de ter que trabalhar com o funcionário para convencer a isso. Hoje você tem uma série de ferramentas que potencializam muito, muito, é muito mesmo, você eliminar custos, agilizar processos e, consequentemente, ter muitos lucros. Né? E aí você vem aí na questão de lazer, e o lazer ele acaba sendo, às vezes, exacerbado demais, além do normal, muito para os solteiros, até para os casados que buscam aí aquilo que não tem na vida conjugal que está destruída, vai buscar fora do casamento. Não tem tempo para os filhos, mas tem tempo para bater uma bolinha com os amigos, tem tempo para ir tomar uma cervejada com os amigos, mas não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para o marido. E muitas pessoas que eu já escutei que ainda casadas saem de balada, falam que estão lá com o pessoal da empresa e foram com o pessoal da empresa também para a balada, foi para bagunça. Ok, cada um, mas acho que existem períodos. E essa questão da tranquilidade em meio ao caos, ela vem nessa crescente aqui. Essa pessoa não consegue nem fazer um lazer direito, porque ela está destroçada. O lazer dela é sempre o extremo, é sempre tem que extravasar. Então, aonde estou querendo chegar aqui? Como ter tranquilidade? É fazendo yoga, é lendo um livro, tudo isso ajuda, compõe. Mas a tranquilidade que nós estamos falando aqui é a tranquilidade de uma construção de um ser humano
que foi tranquilo e foi doutrinado, treinado pelos seus pais, pelos seus parentes, pelo vovó, irmãos, a ser um pouco mais frio com relação ao que acontece naquilo que você não pode controlar. Existe o caos que você tem o controle, existe o caos que você não tem o controle. O caos que você tem o controle, por exemplo, tem uma história aqui que me veio à mente de o tio de uma amiga muito querida, uma pessoa assim muito forte aí no meio de construção, em meio a uma briga absurda numa formatura, num casamento, uma colação de grau, não me lembro muito bem o assunto, o tema. A mãezinha dele, que já era bem de idade, tava ali, começou uma pessoa se batendo, não sei o que e tal. E essa pessoa é uma pessoa muito polida, né? E começou aquela guerra tal, não sei o que. Ele teve tanta habilidade ali, sabe? Ele viu que a coisa começou a esquentar mais perto dele. Ele foi chegando nas pessoas ali que estavam prestes a desembocar um negócio que já estava do outro lado, uma guerra já de murro, chute. Ele conseguiu ali trazer, a mãe dele estava perto, falou: puxa, olha, vamos lá, não vamos ficar muito perto daquelas pessoas que, ó, vai chegar aqui, já estou vendo que já estão provocando tal. Vamos ficar para lá, ó, minha mãezinha também está aqui, eu preciso dessa cadeira, você pode me ajudar com essa cadeira? Claro, não sei o quê. Ajudou com a cadeira, ele protegeu a mãe dele, já protegeu mais uma família, falou com uma família de trás, ele foi tranquilizando, a briga comendo solta lá, ele falando com a família aqui, mantendo todo mundo calmo, sem colocar fogo lá e sem também incentivar quem estava aqui. Então ele manteve ali um grupo de pessoas assim enorme que ficaram não inertes ao que estava acontecendo, mas protegendo seus entes queridos daquilo que poderia chegar lá não chegasse. Então a tranquilidade de uma pessoa foi passada para várias pessoas que mantiveram a calma e saíram do evento sem nenhum tipo de arranhão. Estou dando um exemplo meio esdrúxulo. Mas aonde está essa tranquilidade em meio ao caos? A tranquilidade em meio ao caos, ela está quando você está completamente perdido espiritualmente. Geralmente as pessoas perdidas de forma espiritual, elas aceitam qualquer caminho, elas aceitam qualquer direção, aceitam qualquer jornada. E elas acham que estão tranquilas, porque a tranquilidade das pessoas é quando elas não têm o quê? Responsabilidades e uma outra palavrinha que vocês adoram falar aí, problemas. São situações completamente diferentes. Aliás, vai ter um vídeo aí que eu vou falar sobre problemas, que vocês vão adorar. Já desenvolver todo o organograma dele. Então, o que acontece? O problema está na sua cabeça. Você gera o problema, você cria o problema e você dá o tamanho e a proporção ao problema. E você transforma o assunto no nome problema se você quiser. Você pode dar o nome a ele de outras coisas. Você pode dar o nome dele, por exemplo, de desafio. É a experiência que você vive hoje em meio a uma tribulação, que você pode dar o nome de problema, que fará você ganhar mais couraça que protege o coração, e fará com que você tenha uma habilidade de lidar melhor do que você lidou com esta situação hoje, numa situação muito parecida no futuro. Então, a tranquilidade, as pessoas acham que ser tranquilo, eu escuto muita gente falar assim, não, eu queria ter uma casinha aí de aluguel, 2, 3 casinhas de aluguel, mais o meu salário, minha aposentadoria, meu, não preciso mais que isso, estou tranquilo, sem problema, sem nada. As pessoas acham que as pessoas querem ficar sem problemas, elas querem ficar sem adversidades. Eu não trabalho mais com a palavra problema. Ora é desafio. E aí tem o seguinte, tem pessoas que não suportam perder, só querem ganhar. Mas eu sou a favor de uma máxima do Pablo Marçal, que é a seguinte, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então você nunca perde. Se a sua cabeça for uma cabeça que não consegue encaixar um mindset com essas aplicações mentais novas, você vai sofrer bastante. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu ganho 2 vezes. Sempre. Sempre. Ou uma ou outra. E muitas vezes eu ganho aprendendo. Muitas vezes não, acho que todas as vezes. Todas as vezes eu ganho aprendendo. Agora, perder, não. O meu perder eu deixo para o outro dizer que ele ganhou. Tá tudo bem.
O que importa é como eu me comporto nessa situação. Então, a tranquilidade a qual eu coloco uma derrota para uma pessoa, para uma situação, para uma ação, é muito relativo, é muito aquilo que a sua cabeça fará com que você acredite de fato. É tão somente isso. É muito mais simples do que a gente imagina. Eu fiz questão de colocar essa foto para dar essa sensação de tranquilidade mesmo, porque o que é tranquilidade em meio ao caos, por exemplo, na família, uma briga familiar. Ah, brigou com o cunhado, brigou com a cunhada, brigou com o genro, brigou com a sogra, brigou com o sogro, brigou com o irmão, enfim, sei lá, né? Eu entendo que eu não permito mais brigar hoje com essas pessoas. Eu me permito orientá-las. Se as pessoas vão ficar bravas comigo ou não, é um problema delas. Eu não deixo de falar o que eu penso mais. Se eu achar que convém eu dizer algo, que convém eu ter uma resposta para aquela situação, eu direi. Se eu achar que não convém, que o que eu falar só vai piorar e vai deixar o negócio muito mais pesado, eu só me retiro. Então, a tranquilidade que eu tenho hoje diante de fatos, circunstâncias, né, experiências que eu já vivi, hoje isso me dá uma tranquilidade, isso me dá paz. Porque eu sei o quanto eu vou colocar de energia ali ou não. Se eu vou ter que colocar uma energia que vai me desgastar bastante, se eu vou ter que colocar uma energia de positividade, felicidade, então vai ser uma energia que, ao mesmo tempo que eu estou doando essa energia, é como se fosse uma bateria recarregável, eu estou também sendo energizado, né? Mas não me importa o caos. Pode ser dentro de um falecimento. Pode ser diante do falecimento. As minhas respostas com relação à palavra em si que eu digo hoje, com relação a qualquer coisa que acontece à minha volta, elas têm um delayzinho de resposta. Para eu falar sempre a melhor situação que eu poderia falar, a melhor frase que eu poderia falar. Diante de uma adversidade, diante de a perda de um parente, diante de um amigo acamado. Eu não falo palavras clichês, não falo. Então, assim, o trabalho de mindset, o trabalho mental que eu faço comigo hoje é justamente de ser uma pessoa com a mente positiva o tempo inteiro, ser um cara altruísta, ser uma pessoa empática, ou seja, que eu vou me colocar no lugar das outras pessoas, mas que me permita ser uma pessoa consciente com as minhas atitudes, mesmo quando ninguém está vendo, quando eu estou sozinho comigo mesmo. Então, a minha tranquilidade comigo vai gerar, com certeza, uma experiência, uma couraça, né? Vai me gerar ombros largos, sabe? Costas largas, para quê? Para no momento de caos eu ter tranquilidade de passar pela situação com maestria, com inteligência, sem dar minha energia, gastar minha energia e sem querer a energia negativa do outro, simplesmente me defender das energias dos outros, e a minha energia que sai é uma energia completamente construtiva, contribuindo com a situação. Ou pelo menos, se não puder contribuir, cortando o vínculo, cortando o momento ali e saindo fora daquele campo energético. Parece uma bobeira que eu tô falando, né? Mas o que eu acho assim, extremamente engraçado mesmo, é que quando a gente não tem essas percepções, a vida é muito mais pesada. Quando a gente tem essas percepções, parece que o seu computador... sabe aquela imagem do Robocop? Bom, a galera de hoje nem deve saber o que é o Robocop, mas a galera da minha idade com certeza sabe. O Robocop, quando ele ia fazer andar, correr, se jogar, enfim, ele calculava. Então, aqui na altura dos olhos dele, tinha um monitorzinho, né, com uns códigos verdes, tal, tipo de internet, fazendo medições, não sei o que e tal, enfim. É isso que eu faço hoje. Eu calculo o quanto eu vou falar com essa pessoa, o quanto eu vou me doar por essa pessoa. Do contrário, eu não perco meu tempo. Então, a tranquilidade está também em você escolher os desafios que você quer. Escolher, vou falar o nome que você dá, escolher os problemas que você quer solucionar.
Quando você lida com algo que você tem e você nomeia como problema, você está lidando com algo árduo, algo penoso, algo que é difícil, algo que é lento, que é moroso. Quando você muda essa palavra problema e coloca assim, ó, eu tenho um desafio hoje bem interessante, preciso fazer isso, 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 isso. Exemplo, uma pessoa há pouco tempo atrás falou que precisava ir no cartório, no médico, enfim, mas a fila era enorme. Ela já ia com um pensamento pré-fabricado na cabeça dela de que o que ela tinha para resolver era de fato um problema. Era árduo, era penoso. Então, para e pensa. Essa pessoa, ela trabalha de forma errada. E, consequentemente, ela aplica isso em todas as coisas da vida dela. Porque se essa é uma saída que ela aplicou para ter que ir no cartório resolver uma situação familiar, de herança, essa pessoa ela tem um bloqueio muito grande. É uma pessoa que ela trabalha colocando um peso muito grande mesmo antes desse peso acontecer, mesmo antes do peso em si. Então beleza. O Leozinho foi para o hospital hoje de madrugada, nós temos aqui acho que era umas 3 horas da manhã. A Letícia ficou em casa com a minha mãe, tá passando uma temporada aqui, a Letícia ficou em casa com a minha mãe, foi eu, a Maria Carmen e o Leozinho. E eu falei, né, você tá levando essa roupa toda aí pra ele porque você acha que vai ficar? Ela falou assim, não vai ficar não, a gente volta hoje. Eu falei, beleza. Aí na minha cabeça assim, nossa, por que eu falei que eu acho que vai ficar? Não tinha que ter falado isso. Então você tá dizendo que quando você fala vai acontecer? Não é que vai acontecer. A probabilidade de você trabalhar o seu cérebro para que ele fique maquinando coisas ruins e que vai acontecer, pode chegar ao nível de acontecer. Mesmo que não aconteça, você ficou trabalhando de forma errada o seu cérebro. Então eu fui e pensei assim, não, legal, vou ficar com o Léo, vou ficar com a Maria Carmen, a gente entra no hospital, vamos passar por todos os processos. Tal. Eu fiquei o tempo todo brincando com o Leonardo. Ele praticamente melhorou no meu colo. Ele tomou remédio? Tomou, mas antes de ser medicado, a gente estava super bem. Porque eu fiquei brincando com ele desde o momento em que ele acordou. De madrugada, eu comecei a brincar com ele. Então, o que eu fiz? Em meio ao caos do meu filho, que acabou sendo um caos porque ele estava muito, muito, muito estranho de madrugada, em meio ao desespero dele, porque ele estava assustado. A gente também estava levemente assustado. Em meio ao desespero dele, nós criamos o quê? Nós criamos uma situação como se fosse um campo energético de coisas boas. Coisas boas. Então a tranquilidade em meio a qualquer coisa que você vive está na sua forma de condução, na sua forma de reação, de como você vai reagir com a ação que você está sendo colocada em prática. Então, por exemplo, falando aqui de finanças, você está lá mal das pernas com grana, não sei o que, você está desesperado, desesperada, você não escuta nem o que as pessoas falam. Se a pessoa fala, isso aqui é um dinheiro que dá para... eu faço. Você só quer o quê? Sanar o problema. Porque você lida com a situação da sem grana com o problema. Se você lidar como uma situação momentânea, mas já faz tempo que tá. Lógico que faz tempo que tá, faz tempo que você pensa desse jeito, não vai ser do dia para noite que as coisas vão mudar. Já estou pensando bem, agora tudo vai mudar. Não vai. Pode, mas não vai. Não é normal, não é habitual. A questão é, como você lida com a questão da falta de grana? Quando você lida com essa questão de dívidas, você está, de fato, aplicando a energia necessária para sair das dívidas? Você faz o que precisa ser feito ou você sempre é picado pelo bichinho do tipo, faço depois? A culpa é totalmente sua. Exclusiva sua. Logo, tudo que acontece em cima disso que você não resolveu vai tirar a sua tranquilidade. Consequentemente, vai fazer o caos aumentar. Existem pessoas que têm caos, um caos espiritual, caos familiar com esposa, com filho. Pessoas que são brigadas com elas mesmas para alimentação, então elas se matam, destroem seus corpos comendo, bebendo muito, não fazem exercício, não tem um momento de curso para evolução mental, não tem um momento aí de leitura de livros para poder, se desprender, ter um momento de interação com algo tão
tão formidável que é ler, né, que é tatear um livro, você poder ter todo o prazer, a experiência de ler um livro, trazer essa história para você e você aplicá-la na sua vida. E aí você vê aí a falta de tranquilidade, o caos aonde? Na carreira, seu trabalho está uma droga, você não tem dinheiro porque o seu trabalho, você, primeiro, aceitou trabalhar num lugar que não era o seu perfil de pessoa, você nem sabe que isso existe, para falar a verdade, né? Você foi pelo dinheiro, você foi pelos benefícios. É assim, mais de 95% da população mundial vai pela grana. Não é a grana. É o que aquilo ali pode te proporcionar. Quantas pessoas entram também no trabalho, não esperando nada, e estão lá gerentes, coordenadores, diretores, dá um boom. Agora, a tranquilidade que você busca, você precisa ressignificar essa palavra. Porque o dia que a sua vida for tranquila, pode fechar a tampa do caixão. A vida, ela não é para ser tranquila. A vida, na verdade, ela é para ser um caos mesmo. Mas em que sentido? Não usado como uma palavra caos, mas ser uma vida completamente o quê? Agitada. Uma vida em movimento. Uma vida com energia, com ação, com perguntas e respostas, com idas e vindas, com altos e baixos. Isso é viver. E quando você tem tranquilidade para passar por essas adversidades, você tem tranquilidade por quê? Porque você tem experiência, você tem um leque de infinidades de repertórios para lidar com esse tipo de momento. No espiritual, na família, na carreira, nas finanças, nos negócios, no lazer. Quantas pessoas saem de férias brigadas e ficam semanas sem falar com o marido, com a mulher? Eu já saí numa viagem com a minha esposa, estava muito bravo. Olha, foi bem chato, assim. Eu passei o final de semana sem falar com ela. O que eu ganhei com isso? O que eu ganhei? Ganhei nada, cara. Só perdi. Ela perdeu, nós perdemos. Então, assim, você já foi viajar brigado, aí tem mais pessoas lá do lado que não querem dar satisfação, que não querem ver a sua vida conjugal exposta. No nosso caso não foi isso, né? A gente só estava a gente mesmo. Mas, assim, eu bravo de um lado, ela brava do outro. Chegamos aonde? Ganhamos o quê? Ou seja, não chegamos a lugar nenhum e não ganhamos absolutamente nada, só perdemos. Perdemos ali todo momento uma história de ter mais momentos juntos. Então, a questão aí da carreira. Quantas pessoas trabalham no lugar errado porque aceitaram uma oferta, como eu estava falando anteriormente? Aceitaram o dinheiro. Não aceitaram a experiência que ela pode ter dentro do perfil de pessoa que ela é, no segmento ao qual ela escolheu para trabalhar e desempenhar um bom papel. Pega o primeiro que tem, porque isso é aquela coisa da necessidade, da fome. Ah, meu filho não pode passar fome, eu faço qualquer coisa por ele. Você faz qualquer coisa pelo seu filho, inclusive estragar a sua própria vida, que foi estragada por você. Você estraga mais ainda. Antes do seu filho nascer, você já estragou a sua vida. Você já fez aquilo que não precisava ser feito. E aquilo que não precisava ser feito, você deixou para depois. Ou melhor, aquilo que não precisava ser feito, você fez. Aquilo que tinha que ser feito, você deixou para depois. Você deu atenção para prazeres rápidos. E esses prazeres rápidos eles vão embora tão rápido quanto eles vieram. E isso vai gerando o quê? Instabilidade, inconformidade, desalinhamento familiar. Chega uma hora que aquela tranquilidade que você procurava, você não tem, você tem um caos. E quando o caos está instalado, ou você sai dele com ajuda, ou você sai com muitas perdas. Eu postei uma postagem que a sua paz ela vai custar talvez o adeus a algumas pessoas. Né? Eu fiz uma postagem dessa, deixa eu ver aqui se é nessa linha, mas é nessa linha assim. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quando você escolhe a paz, ela vem com muitas despedidas. Quando você escolhe a paz, é porque você já não faz mais sentido para você perder tempo discutindo com pessoas. E essas pessoas que sabiam que você ia revidar, elas estão guardando esse posicionamento. Quando você não dá mais posicionamento, essas pessoas deixam de ser importantes na sua vida, porque elas perdem a energia de te atacar, você
tem agora uma proteção muito maior sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento, sobre as pessoas que você sustenta, e você não vai mais para o confronto, você passa a ignorar, o que é muito mais legal. Por quê? O ignorar é assim, você não dá mais atenção para aquilo que te tira a tranquilidade. Você quer paz, então se você quer paz, cause a paz. Se você quer guerra, cause a guerra. Mas ainda tem pessoas que fazem o caos ser pior, porque em tempos de paz utilizam atitudes de guerra e em tempos de guerra utilizam atitudes de paz. Não dá liga. Não adianta nada você ser bravo, brava com alguém da sua família próxima. Quero ver você ser bravo com alguém lá da rua que você tinha que falar a verdade. Não adianta você ser bonitinho com uma pessoa que está lá na rua, mas com a sua mulher, com o seu marido, você é uma pessoa relapsa. O seu filho, enfim. Então, a tranquilidade, ela precisa de um processo construtivo muito grande. Por isso, pouquíssimas pessoas têm estabilidade. Pode ver, às vezes na família, sempre tem alguém que é o mais tranquilo, o mais sereno. Essa pessoa, geralmente essa pessoa é que tem mais estabilidade na família no sentido emocional da coisa. Ela está sempre observando, falando o necessário. Enfim, são perfis, né? Mas, de modo geral, tranquilidade em meio ao caos. Você tem ou você não tem? Você já vai para o arrebento? Eu conheci pessoas, por exemplo, nessas minhas palestras nas empresas, pessoas sofisticadas, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres, enfim. E uma vez eu conheci uma pessoa falando, né? Não, porque se ela me ligar, eu vou falar um monte, eu já estou preparada, eu quero mais é que ela ligue. Olha o que ela está jogando no universo. Ela está buscando a afronta, ela está buscando a guerra. Em algum momento ela vai encontrar. E quando encontra, é uma coisa pior do que se imaginava. Porque imaginava uma situação, mas não, na hora pode ser que a outra pessoa venha e faça coisa pior, e aí perdeu-se o controle. Então a tranquilidade em meio ao caos, ela é para mim um processo construtivo. Quando você aprende desde pequeno a lidar com as suas emoções e reações, a sua vida ela caminha no prumo. Serve para qualquer situação, para o esportista, para o empresário, para o CLT, para o rico e para o pobre. Mas nós não temos essas capacidades. Não, a gente vai construindo ao longo do tempo. Hoje, o Adriano pai é completamente diferente do Adriano pai de 2020, desesperado, com certeza, na cirurgia da minha filha, que foi de operou o quadril, né, displasia no quadril, com 1 ano e meio, eu teria óbvio, a gente escuta várias pessoas falar assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje naquela época, mas não teria graça. Não teria aprendido hoje. Foi necessário o que aconteceu. Você está querendo dizer o quê? Que se você tem a experiência de hoje para ser o espertão, a espertona para chavecar uma pessoa na balada, para poder falar mais cara a cara com o chefe, você ainda pode fazer isso. Você ainda pode fazer, basta você querer. Se você estiver nessa situação, se você estiver nesse momento de vida, meça os pontos positivos, os pontos negativos, meça, veja o quanto de fato vale a pena você se indispor, sair do emprego, falar para alguém na faculdade, falar para um amor que ama, ou encerrar um relacionamento, ou começar uma sociedade, ou começar uma amizade, enfim, está na sua mão. Não está na mão de mais ninguém. A forma como você fará isso depende exclusivamente de você. Tranquilidade em meio ao caos é de fato você ter consigo respostas preparadas. O assunto está rolando lá, você fala assim, eu faria isso, faria aquilo. Você já sabe o que vai acontecer. A tranquilidade em meio ao caos, ela é uma tranquilidade que ela não existe, né? É uma tranquilidade mental, você busca ela. Porque nós somos seres pensantes e estamos sempre dentro de novas células de experiências que vão se fundindo, vão se juntando. Não é que você pega aqui, hoje vai ficar tudo azul, amanhã vai ficar tudo verde, amanhã vai ficar tudo amarelo. Não, não é isso. Você está aqui no azul, uma ligação faz toda a diferença para a sua energia desse foco com essa célula se dissipar. Você não precisa de muito. Não precisa de muito.
Tranquilidade em meio ao caos são as suas habilidades diante daquilo que você talvez não tenha habilidade ou não tenha passado ainda. E isso faz uma diferença muito grande. Ah, mas se eu não vivi isso, como que eu vou passar por isso? Passe primeiro, depois você vê. A experiência é a grande sacada. A experiência, ter a experiência é a grande sacada. Para você estar no rolê aqui, nessa terra, nessa vida, é viver as experiências de ajudar, de ser altruísta, de ser empático, a experiência de degustar, a experiência de sentir, a experiência de ter. Tudo isso está nas suas mãos. Não depende de absolutamente ninguém. Por quê? A tranquilidade que você busca, muitos buscam. Mas será que você tem que estar tranquilo em meio ao caos? Ou será que você tem que ser o próprio caos? Porque pense comigo, você não responder àquele ambiente de brigas, de intriga, você está causando um caos positivo. Do tipo, o cara estava esperando que você ia revidar, você não revidou, passou ainda perto, não ligou para a pessoa, foi embora e acabou. Beleza. Segue-se assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você sabe, e vai. A sua habilidade vai dizer exatamente o que precisa ser feito. A questão é, dentro dos dias de hoje, como ter tranquilidade em meio ao caos? Simples, você precisa estar, sim, ciente de que você detém um controle sobre as coisas, não pela intimidação, mas pela leveza do intelecto. Você conhece o assunto, você entende até onde ele pode ir, até onde ele pode ser exprimido para sugar o máximo ou para desgastar, ou se é um dia, um pouquinho por vez. Essa experiência está no agora. Você pode não ter vivido a experiência, mas você pode, a partir de agora, sentir-se no poder de fato da sua vida. Quando você está de fato no poder da sua vida, você consegue fazer o quê? Estar mais presentes nos pilares da sua vida, sejam os 7 pilares ou qualquer outro pilar que você tenha na sua vida para viver. Então, todo dia você está na questão social do trabalho, todo dia você está na questão social familiar, todo dia você está na questão social para refazer aí sua roupa ou para fazer um cabelo novo, você está aí todo dia preparado para responder a uma situação. Quantas pessoas você não pega no carro, na estrada, indo viajar, que você pessoas falando sozinhas. Você acha que elas estão falando no celular? Não estão. Muitas estão ali se preparando para um embate de fala, de negociação, de perder cliente, por aí vai. Mas o que é que você adquiriu de couraça, de enriquecimento, de ombros largos, costas largas, para poder passar na adversidade a qual você está, seja ela financeira, familiar, saúde, o que é que você já passou? A questão é, você quer ter a razão ou você quer manter a calma e fazer as coisas da maneira respirando? Depende de você, não depende de mim. Claro que eu posso evoluir e vou evoluir nisso dentro dos meus e-books e dos meus cursos, claro. Mas hoje aqui eu quero trazer para você e elucidar aí a questão de que tudo que acontece, a culpa é tua. Logo, você não tem o controle sobre o outro, mas você tem o seu controle sobre você com relação ao outro. Simples assim. A tranquilidade, ela existe, mas só na sua cabeça. A vida não é tranquila, a vida é agitada. A vida exige, ela requer entrega. Vejo que as pessoas que não entregam praticamente são pessoas que estão dentro de uma outra vibe, de outro momento. Tá atrasado. A questão é experiência que leva à maturidade. A tranquilidade, quando você é tranquilo, mesmo diante do caos, da morte aqui na sua frente, você consegue abraçar, você consegue consolar, você consegue ficar em silêncio, falar quando necessário, você consegue até chorar. Mas a tranquilidade,
ela dependerá única e exclusivamente de você. Essa é a verdade. Então, em meio a todo o caos, você precisa entender qual que é o caos da sua vida. Por que está tudo ruim espiritualmente? Relembra aí o que aconteceu. Numera. Sana agora cada item desse. Referente à sua família, o que foi que aconteceu aí? Por que você está pirada aí? Porque foi quando eu comecei a trabalhar muito, comecei a ver novas possibilidades, novos horizontes, vi meu marido travado lá numa parte completamente mais para trás do que eu voando, não aguentei, cansei, tchau, valeu. Muitas pessoas fazem isso. Então, estava de fato pela grana. Então, assim, eu só posso falar uma coisa para você. Tranquilidade depende da sua reação a qualquer pergunta, a qualquer ação, a qualquer fala, a qualquer postagem, a qualquer afirmação, não importa. Tranquilidade em meio ao caos, o caos ele é tudo aquilo que você não controla. Se você não controla, por que você vai querer controlar? Pronto. Se você não controla o caos, por que você vai querer? Porque eu não posso ficar quieto. Não, você não precisa controlar o caos, você precisa contornar ou controlar as coisas que o caos traz. E aí você vai Galera, espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero ter multiplicado. A questão aqui eu estou tranquilo demais, estou sem caos aqui nesse momento, ou existe um caos que eu preciso terminar a gravação, editar para ficar tudo bacana, para amanhã soltar, enfim. Qual é o tamanho do seu caos? Você de fato tem um caos? Não, eu tenho problemas. Tá, e se você mudar essa fala, não falar mais problema, não falar mais caos, você está diante de uma situação desafiadora e que logo você sairá dela. Experimenta, se não deu certo até agora, procura com o meu aí. Mas que dá certo dá. Totalmente. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos que puderam ouvir esse vídeo, ver este vídeo. Eu quero dizer a você que está aí nessa busca incessante com a sua espiritualidade, com a sua família, com a sua carreira, com as finanças, com os negócios, com o lazer, eu quero dizer que assim, existe solução, só que depende somente de você. Aquilo que você tomar como atitude a partir de agora é o que as pessoas vão reagir a isso. Já que as pessoas não querem fazer o contrário, faça você. Faça da melhor maneira possível. Engajado, compenetrado, ciente, claro, lúcido. Espero ter contribuído. E para finalizar, tranquilidade em meio ao caos. Experiência que leva à maturidade. Maturidade que leva à experiência faz o caos entrar em tranquilidade. A palavra de trás para frente dá certo também. Maturidade que leva à experiência, em meio ao caos, gera tranquilidade. A forma com que você vê as coisas fará totalmente a diferença. Simples assim. Espero ter contribuído, espero ter, de fato, multiplicado, transformado. E eu desejo que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha um restinho de semana especial. E quando você for fazer alguma coisa, reaja da melhor maneira possível. Não faça tudo aquilo que as pessoas estão esperando. O show é seu. Você faz o que você precisa fazer. Mas, em especial, não importa. Rico, pobre, não importa. Seja você e busque essa tranquilidade independente do poder aquisitivo da pessoa. Não, isso aqui eu vou fazer porque só faça, mas faça por você. Você fazendo por você está emanando uma situação que as pessoas com certeza verão que você está tranquilo e você vai sim ter a aplicação da sua experiência. Isso vai te gerar maturidade em meio ao caos que está acontecendo no seu casamento, nos seus filhos, com as finanças, negócios, enfim, com algum pilar dos meus que eu defendo. Mas só depende de você. Então, tranquilidade em meio ao caos nada mais é do que você controlar
o que você falaria, o que você diria. É um processinho que requer um tempo, mas você consegue fazer. Tranquilamente você consegue fazer. Beleza? Espero ter contribuído, espero ter multiplicado. E aqui me despeço. Se inscreva se você ainda não está aqui no canal. Compartilha, curte. Só tenho a agradecer. Opa, tá voltando aqui a tela. Espero que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, uma sexta, um sábado, um domingo e até a semana que vem. Galera, obrigado. Excelente dia para todos vocês. Valeu, tchau, tchau.